Então, ali em 2019, outubro, eu terminei um casamento que foi abusivo, violento. E aí veio pandemia, né? Teve um tempinho ali pra eu aproveitar minha vida. E veio pandemia. Conheci o pai do Joaquim, que é meu filho. E O Joaquim assim, tá com quantos anos? hoje o Joaquim tá... Ontem ele fez 1 ano e 6 Ai, meses. que amor. Ontem ele completou 1 ano e meio. E aí, foi algo super... A gente já se conhecia, enfim, de outras épocas. Mas foi um reencontro depois de muitos anos. E a gente engravidou, assim, 1 mês junto. Foi uma gravidez não planejada, inclusive não desejada por mim, assim. Não era algo que eu pensava na minha vida em ser mãe, assim. Não é, nem que eu não queria, nem que eu queria. Eu só não pensava nisso. Não estava no Vocês momento. namoravam ou só estavam ou estavam A morando gente... Não, a juntos? gente namorava, mas Uhum. assim, era um namoro se conhecendo. Pandemia, né? Tudo muito intenso, assim. A gente estava sempre junto. Então, acabou que já era um namoro, mas 1 mês junto. E eu engravidei. E a gestação, ela foi... A parte sintomática, eu não tive quase nada, praticamente, assim. Não tive enjoo, só parecia uma pata enorme. Ma- Mas a parte emocional, pra mim, foi muito difícil, porque eu não aceitei estar grávida, né? Inclusive, muitas pessoas falavam, por que que você não aborta, então, Carol? Sim, relacionamento recente. Sim, Não sim o tudo, assim. aborto, né? Não, Mas assim, o um relacionamento. relacionamento Sim, recente, numa pandemia. Eu vim de uma relação, né, de uma relação de abusos. Então, eu, querendo ou não, estava emocionalmente muito fragilizada. Financeiramente, pandemia, né? Tudo fecha, abre. Eu sim, não estava bem. Então, tudo isso junto. Eu não aceitei a gestação e quando falaram pra mim, por que que você não aborta? Eu falei, eu sinto no meu coração que eu preciso ter esse filho. sim. Mas eu ainda não consigo acolher isso em mim. E aí, na gestação, é aquele lugar que te põe num lugar romântico, né? Parece que tem glitter ao teu redor. E eu Sim. odiava isso. Aquelas fotos, né, que as pessoas Sim. colocam E o tudo. seu corpo, mesmo numa pandemia, se tornando uma coisa meio pública. E aí você tem que estar feliz, você tem que estar reluzente. Eu odiava tudo isso. Então, isso foi começando a me trazer coisas assim do tipo. Porque, assim, com a relação abusiva, eu já tinha esse histórico de estudar o feminismo, mas com a relação abusiva, eu fui um pouco mais fundo nesta parte. E aí, com a gestação, começou a mexer mais dentro de mim. Joaquim nasceu, me vi numa maternidade solo, morando com a minha mãe, que também foi mãe solo, tendo contato com outras mães, vendo mães casadas, mães solo, né, mães casadas e solo, e a gente vai entrar nesse assunto mais pra Sim, frente. Mas, enfim, uma diversidade de mães, todas passando por momentos muito difíceis. Nessa dificuldade de encontrar a sua autenticidade, de encontrar esse seu lugar enquanto mulher também, dentro de uma cultura que a gente sabe que é patriarcal, que é machista. sim. Então, tudo isso foi movimentando coisas dentro de mim. E aí, quando o Joaquim nasceu, isso, assim, eu comecei a perceber meses depois que eu passei por violências obstétricas, tanto no pré-parto, no parto, quanto no pós-parto, né? O Joaquim nasceu de Nossa. uma cesárea de emergência e foi a Lu, que gravou com você também, Uhum. a mulher orgástica, né? Que me ajudou a perceber algumas violências que eu passei. Então, tudo isso foi se juntando e criando um movimento dentro de mim, me fazendo querer estudar, querendo ajudar mães, olhar muito mais para a mãe do que para a infância. Mesmo, né, fazendo um curso de educação parental e me formando educadora parental, eu entendo que o meu foco foi ali com mães. E aí, um certo dia eu fui demitida. Eu trabalhava com Pilates, eu fui demitida e para mim foi assim, a vida me mostrando que estava na hora de mudar a minha carreira, né, de buscar esse foco com mulheres e com mães. Mas só voltando um pouquinho, o teu companheiro na época, né, o pai do seu filho, ele aceitou a gestação ou assim, como que foi? Claro, foi um baque porque era um Foi um mês, baque né? para os 2, né, assim, foi um baque para os 2, não só porque era um mês, porque nenhum dos 2 estava preparado para aquilo, para ter um filho, né. Então, nesse começo de gestação que a gente estava junto, eu senti que ele não tinha caído a ficha, então eu não tinha tanto apoio emocional, assim. Rolou um certo distanciamento, porque eu acho que ele também precisava processar isso, né. E aí, aconteceu da gestação correr e a gente terminar durante a gestação, né. Mas tanto eu quanto ele somos filhos de mãe solo. Então os 2 queriam, ter esse lugar de ter um pai presente, né. Foi um processo difícil, mas hoje ele é um pai presente, dentro das possibilidades, né, de um casal separado, mas a gente conseguiu conquistar isso, né. Que bom, porque isso interfere, né, na criação do Joaquim e com certeza vai Muito, refletir em muita coisa na vida dele, né? Eu acho que exato. mais do que isso, a amizade entre os pais que se separam é muito importante como referência para os filhos de respeito, para o Sim. mundo, né? A relação familiar é com qualquer E pessoa. entender que uma coisa é marido e mulher,
e outra é pai e mãe. Isso, sim. E se os pais não estão felizes como marido e mulher, que bom que existe essa separação para que ambos fiquem bem, né? Em E prol de algo esse que. foi o nosso processo, assim, de entender, porque nós dois tínhamos esse sonho da família de margarina, porque acho que como nós Sim, dois não tivemos isso, então existia esse sonho de ter a família tradicional ali. Bati aqui, sim. Não desculpa, tem gente. problema. Então, quando aconteceu da gente terminar, que foi meio que uma iniciativa minha, porque eu estava desesperada em pensar em entrar num casamento em que não tinha tanto amor, que a gente estava se conhecendo, aquilo foi desesperador para mim. Eu tava com a minha mudança pronta, tudo encaixotado para ir morar com ele. Eu sentei no degrau da cozinha da minha casa, com a minha mãe sentada do meu lado, e eu chorava. Eu falava, mãe, eu não quero isso. Né? Assim, seria lindo ter essa família, mas eu não quero isso, eu não quero. E aí ela falou, então não vai. Então a gente conversou e decidiu que não, foi muito difícil. Eu acho que foi um ato muito corajoso, tanto meu quanto dele, Sim. de lidar com esse luto de um sonho, né? Desse sonho que não ia se realizar, não com ele, não dessa forma, não no primeiro filho. Mas eu vejo que foi muito corajoso e foi o melhor caminho que a gente podia ter tomado. Que bom, porque a tua decisão foi uma escolha, né? Não uma decisão por interferências de algo que você estava sendo obrigada a fazer ou querer, Foi. né? Enfim. E as pessoas veem, é muito. Eu até fiz um post um tempo atrás sobre isso, né? As pessoas acreditam que a mãe solo, ela só é solo porque ela foi abandonada. Ninguém consegue perceber que essa maternidade solo, às vezes, é por uma escolha mesmo. Eu não quero estar com o pai do meu filho. Não é bom estar com o pai do meu filho. Eu não amo o pai do meu filho. Então, eu escolho ser solo. Né? Isso Sim. não quer dizer que meu filho não tenha pai. E, na verdade, as pessoas também rotulam como mãe solteira. Mãe solteira não existe, Não é gente. estado civil. Maternidade não é estado civil, exatamente. Então, você fez uma escolha por uma parte da sua vida. São caixinhas Exato. separadas, né? Uma coisa é o Exatamente. relacionamento, outra coisa é você ser mãe, outra coisa é você ser mulher. E as pessoas confundem muito isso. Então, em prol da família, em prol de ficar, porque tenho que ficar por causa do meu filho. Não. E eu acho que hoje em dia mudou muito mais isso, Tá um né? movimento grande, Sim, né? Eu vejo cada vez mais, enfim, colegas e conhecidas que são mães, que são casadas, neste movimento de perceber que, opa, não é isso. Não é isso, e eu não preciso disso para continuar sendo uma boa mãe, né? A gente pode ser pai e mãe separado. Eu vejo exato. esse movimento de mulheres se separando dos seus companheiros, que são os pais dos seus filhos.